Olá, muito boa noite. Está no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul o Atualidades Pampa desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. As notícias são quase iguais às notícias de ontem. O Espírito Santo continua muito complicada a situação por lá. As pessoas já não saem mais de casa, estão reclamando que está faltando comida, os ônibus não circularam, a Polícia Militar, que já está em greve ou dentro, aquartelada, né? Porque os familiares estão na frente, eles não podem sair, segundo a sua justificativa. Já faz 5 dias, as mortes já passam de 90 e a Polícia Civil resolveu parar também até a meia-noite, fazendo um protesto pela morte de um colega e já avisou, a partir de quinta-feira a situação fica ainda pior, porque algumas delegacias, algumas unidades não vão abrir porque não tem segurança nem para a polícia. Já o governo do estado do Espírito Santo, ele transferiu o controle da segurança às Forças Armadas. Mais homens chegaram, né, para completar. Cerca de 1.800 militares já estão atuando na segurança pública do estado do Espírito Santo. Edson Lobão, como nós já conversamos ontem, é o indicado pelo PMDB para assumir a presidência da CCJ. Ainda não é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque ainda falta a aprovação da comissão, mas com certeza será, não tem como mudar. Edson Lobão, que é apontado já pela segunda vez na Operação Lava Jato e também é alvo de inquéritos. E agora, final de tarde dessa quarta-feira, o juiz federal do Distrito Federal decidiu, em caráter liminar, suspender a nomeação de Moreira Franco para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência. Algumas ações correm no STF, mas o juiz se adiantou e disse que o caso é muito parecido com o que aconteceu com o ex-presidente Lula e ele não viu como decidir diferente. Essa ação, ela foi impetrada por 3 cidadãos comuns que entraram na Justiça Federal lá do Distrito Federal e acabaram com essa decisão exitosa, né? Ainda que em caráter liminar. Mas a gente não vai falar só de notícias ruins, aquela coisa pesada, porque o Chicão hoje chegou muito, assim, angustiado na televisão, dizendo a gente não pode ficar falando só de coisa ruim, né, Chicão Tofani? Tem coisa boa acontecendo também. Não, então, é com ele que a gente começa o programa de hoje. Os amigos meus estavam vendo um dia um programa e começou a sair sangue da televisão. Escorrer sangue da televisão. Tem alguns jornais que são assim. Tem uns jornais que é assim, é morte, é coisa ruim. Tem coisas no Brasil maravilhosas. O Brasil também não está todo ruim. Porque Vitória está ruim. Tem quantas capitais tem no Brasil? Quanto que Porto Alegre representa tá a Vitória? Bom. Pode não estar bom, Rio de Janeiro mas não tá Vitória. Bom. Mas São Paulo tá bom. Mas nesse raciocínio, tu tirando os países de primeiro mundo, nada tá bom. Mas não tá esse caos, fuga de Nova York, o Cameron, aquele filme que está caindo um míssil na cidade, também não pode ser esse negativismo. Mas Porto Alegre também tá então um dá caos, uma notícia boa, Chicão, pra gente começar notícia assim, boa em é alta. que hoje no Press vai ter um lounge muito legal. Essas pessoas fazem parte de Porto Alegre, elas procuram viver a vida de um jeito bacana. Eu acho legal isso. Eu acho que é o Brasil que deu, eu tenho que me espelhar no Brasil que deu certo e não que deu errado. 12 milhões de desempregados, vai ter 20, vai ter 30, vai ter 40. Por quê? Porque hoje a economia, falaram tanto em globalização. Eu fui o primeiro a ser contra a globalização há 10, 15 anos atrás, nesse mesmo canal de televisão, no meu programa, que a globalização ia ser o fenômeno onde só ia depurar o inteligente, o médio ia perder o emprego. É o que está acontecendo. Na globalização, o emprego não vai existir. A Espanha tem 25% de desempregado e é um PIB altíssimo e vive maravilhosamente bem. O mundo vai ter que se ajustar. Emprego não vai existir mais. Não adianta somar e dizer que hoje passou para 15 milhões, amanhã para 18, semana que vem para 30. Qual é o número de hoje, Marlon Barcelos? Olha, deve estar estourando ali uns 13, 14, não sei, já perdi a conta. Já chegou? Todos os dias. Cada dia aumenta. Cada vez aumenta mais, mas a realidade, o Chicão colocou agora de uma forma brutal essa coisa da globalização. Acontece que os grandes engolem os menores, os maiores, os grandes tubarões engolem os lambaris. E nós brasileiros somos lambaris.
Nós somos lambaris perto dele. Mas o fenômeno da globalização é justamente isso. As grandes corporações, elas vão se fundindo. Sabia, Mari, que dentro de 5, 10 anos, o Vitorino me corrige se eu estou errado, vai ter no máximo 3, 4 grandes montadoras de automóveis no planeta. Elas vão se fundir, a Toyota com a Ford com a Fiat, e assim vai por... A Chrysler da Fiat. Já está acontecendo isso, né, Vitorino? Não, mas, Chicão, olha só, hoje eu tive com o Jefferson Furstenau, que é também da FenaBrave, e ele me repassou algumas informações muito interessantes. Hoje, entre as 20 maiores montadoras do planeta, já tem 6 chinesas. Nossa. O processo de pulverização de vendas no Brasil se acentuou de tal forma, para você ter uma ideia, a campeã de vendas no Brasil hoje vende pouco mais da metade que vendia há 5 anos atrás. Então está pulverizando, exatamente na contramão disso que você está falando. Algumas fábricas começam a competir com armas diferentes. Umas têm um nicho no carro popular, outras têm um nicho no carro médio, outras têm um nicho no utilitário, enfim. Mas o que está acontecendo? O que está mudando é o eixo, Chicão. Lembra que há 30 anos atrás, você certamente, assim como eu, falou muito mal dos carros japoneses. Imitações mal feitas de carros europeus e americanos. Muito bem. Olha o que são os carros japoneses hoje. Dominam o mercado. Há 15 anos atrás... Falava-se mal do coreano. Do coreano. E agora fala-se mal do chinês. Isso. Então, assim, hoje quando eu vi os números, eu tomei um susto, porque eu sabia que eles estavam crescendo, mas não imaginava que eles tivessem crescido tanto. Repito, hoje, entre as 20 maiores montadoras do mundo em volume de vendas, tem 6 chineses. Mas elas vão se fundir, Vitorino? Os chineses vão comprar. Um chinês vai comprar o outro vai formar um grande grupo chinês. Os chineses, por exemplo, a gente deu exemplo aqui, a Geely comprou a Volvo. Que era da Ford. Que comprou a Volvo sueca. A Fiat comprou a Chrysler. Então, assim, essas fusões, na minha opinião, elas vão aumentar com o tempo, mas eu não sei se elas vão acabar com essa pulverização. Porque o que está acontecendo? Você sabe quem é que está se tornando um núcleo de produção de automóveis também surpreendente? Daqui a pouco vai ter uma fábrica entre as 20 maiores do mundo? A Índia. Não, mas a Índia já tem fábrica. A Índia. Mas a Tata não produz ainda a quantidade suficiente para ficar entre as 20 maiores do mundo. Mas a Tata indiana está crescendo de forma assustadora. $2.800 um carro. Então assim, esse perfil de automóvel vai mudando. Por exemplo, a Dacia, que era do leste europeu. Da Romênia. Da Romênia. Pela Renault. A Renault comprou. O que é o Sandero? Sandero é um projeto da Dacia. Mas os projetos da Dacia não vão para a Europa, vêm para o terceiro mundo. O francês não aceita o carro Renault da Dacia, ele quer aquele Renault mais transado. Francês. Mais francês. Ô, Chicão, tu sabe onde é que... Eu digo que aí é perfil de público, perfil de mercado. Tu sabe onde é que acontece também esse fenômeno? No mercado de luxo. Isso aí Poucos grupos muito. detêm muitas marcas. Um grupo tem a Prada, a Gucci, exatamente. a Christian Dior. O grupo SWAT, por exemplo, é dono de quase todas as fábricas de relógios do mundo, com exceção da Rolex. Uma das únicas empresas que não pertence a grupos, inclusive, usa isso como o seu marketing pessoal, é a Tiffany. A Tiffany fala, nós somos uma das poucas que somos apenas... Nós somos Tiffany. O Louis Vuitton é dono da Saint Laurent, um monte de marcas. Sim, vários. Que na verdade... E eles trabalham com marcas mais A e uma marca B, né? Que vem junto ao grupo, né? É que na verdade são grupos econômicos que se formam, eles encontram suporte muito nos fundos de pensão. De pensão e de investimento. E eles vão comprando as empresas. Isso se aplica também ao segmento de instrumentos musicais, de áudio, de tecnologia. Né? Mas, Vitorino, eu acho que compra-se mais tecnologia que mercado. Por exemplo, a Geely comprou a Volvo não para ter o mercado da Suécia e não o europeu. A tecnologia da Volvo. Porque, por exemplo, a marca Chicão Tofani. Muito bem, alguém chega para você e diz, Chicão, olha só. Essa tu gostou. Eu quero comprar... Não, estou te dando um exemplo. Te dando um exemplo. Eu quero comprar a marca Chicão Tofani. Você vai receber X por mês e mais um X de participação em royalty. Você vende. A Mormai foi assim, o Morongo vendeu a marca dele de relógio para Tecnos. Sim, porque pessoalmente, por exemplo, o Yves Saint Laurent,
o Karl Lagerfeld aqui, Karl Lagerfeld. Eles pessoalmente não têm condições de comercializar a marca com a dimensão que E nem eles têm. gerenciar. Eles cresceram mais que a própria marca. Eles são os artistas. Foi o caso do Pierre Cardin. Teve que negociar com os falsos Calvin Klein. Isso acaba valorizando o produto. Isso se aplica a vários segmentos. Eu falei de segmento de áudio aqui. A Harman, por exemplo, o grupo Harman. O grupo é um grupo gigantesco que comprou a Selenium, é dono da JBL, da Kajeda, principais marcas de áudio do mundo. Eles são donos. Sabe o que aconteceu agora? Veio um grupo gigantesco que comprou o grupo Harman. A Samsung comprou por 8 bilhões de dólares o grupo Harman. Então, isso que você falou tem fundamento, mas eu acho que o processo de marcas, fabricação e a separação de produtos vai se manter até por uma questão de... mercado de óculos, a Luxótica e um outro produtor de óculos, que é um dos maiores do mundo, que produz a Ray-Ban, se fundiram num só. A Bausch Lomb. Se fundiram num só. Dona Carla. Diga, Marlene. Como é que eu vou enfrentar esses gigantes com o Tofani XT? Como? Isso é uma luta diária minha. Mas é estilo. É o mercado de luxo. Tem muito estilo. Se vende para um fundo de pensão americano. Eu converso com diversas pessoas e as pessoas na rua, eu devo ser o que mais anda pela rua por aí, né? No centro, especial. No centro e tal. De manhã cedo. Tem um querido amigo, o seu João, com aquele seu bigode branco, hoje me deu um grande abraço e mandou os parabéns pelo Vitorino, pelo comentário que ele fez ontem sobre a história do bandido andar armado e o cidadão de bem não ter direito a ter uma arma, nem que seja uma 22 dentro da sua casa. Não para exibir na rua, mas para ter dentro da sua casa. O seu João me falou isso, o outro cidadão no centro, lá o seu Renato também me falou a mesma coisa, e eu quero externar este comentário que eu ouvi de viva voz hoje no centro. Um abraço para o meu amigo, seu João. Também Obrigado, preciso seu João, pela gentileza. externar o comentário do nosso telespectador Luciano. Ele diz o seguinte: sou de Porto Alegre, duvido que respondam ou leiam, mas... ontem na Rede Pampa, no programa Atualidades, num misto de desinformação e histeria, o advogado Gustavo Vitorino citou a atuação do Exército Brasileiro no Espírito Santo. Preocupante, pois militares são treinados para matar e usam armas letais em meios civis. Meu caro Gustavo Vitorino, você, no seu decurso de vida, deve ter jogado no lixo alguns neurônios. Olha como ele foi indelicado contigo. Sim, ele está sendo bem educado. Tá, mas calma. Além de estar profundamente equivocado em argumentar tamanha insanidade. Primeiro, todas as armas são letais, inclusive as dos policiais, civis e bandidos, e concluindo, um ser inanimado, arma, jamais matou alguém, e sim pessoas. Anota aí. Ponto número 1, vou te emprestar aí. Depois eu reproduzo. 2, as polícias militares e, por óbvio, a valorosa Brigada Militar se utiliza de fuzis. As tropas do Exército do Haiti, assim como outras missões, foram elogiadas pela ONU, por comunistas e até por socialistas, sociais-democratas, por suas atuações pela paz. As Forças Armadas, sim, são treinadas para manter a lei e a ordem e, se for preciso, usar a força. Vivemos em um estado de guerra civil que ainda por razões não declaradas. Luciano... não sei de onde é que ele é. Ele tem uma incoerência grande aí. Ele mesmo se contradiz no texto. Da guerra é guerra. Guerra é guerra. Ele mesmo seu Luciano, vamos lá, seu Luciano. Vou desconsiderar, então, a sua descortesia e... a histeria. E quase grosseria, algumas palavras que o senhor utilizou. E não vou explicar, eu vou responder ao senhor. Primeiro, nem todas as armas são letais. Existem armas que não são letais. Então, o senhor, por favor, se informe sobre isso. Segundo, quando se fala em letalidade, se fala em grau de letalidade. Eu não posso comparar uma pistola 9mm de um policial, na cintura de um policial, ou uma escopeta, com um fuzil, com uma bala que atravessa paredes de 12 a 15 centímetros de cimento armado. O senhor sabia disso? Pois é. Segundo, o armamento pesado que as polícias militares utilizam pelo Brasil não é igual ao armamento do Exército Brasileiro. É um armamento diferente. O armamento é um armamento de guerra. São balas de alto poder de penetração e de impacto, balas que têm uma capacidade de percorrer trechos muito maiores e com muito maior letalidade. Portanto, acho que o senhor precisa se informar antes de fazer um comentário que tem esse cunho grosseiro. Mas
teve um outro aspecto, o que mais que ele abordou aqui? Cadê o... Tá aqui, ó. Cadê O papelinho. Tropas do Haiti, é isso? As tropas do Haiti, sim, o Exército fez um belíssimo trabalho lá no Haiti e continua fazendo, mas lá é monitoramento. Lá o que o Exército faz é manter a paz nas ruas. Lá não é um serviço de policiamento urbano. Confronto. Não tem confronto lá, porque os haitianos não têm armamento. Lá é tropas de paz, é manutenção, tropas de paz. Porque a polícia haitiana está estruturada e ela atua no combate direto ao crime. Portanto, mais uma vez, o senhor deveria se informar. Segundo, o Exército Brasileiro está entre os exércitos mais bem preparados da América Latina. Agora, não se pode ficar atribuindo ao Exército Brasileiro atividades que não lhe são competentes. O Exército está lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Que bom que está. Que bom que está. Que bom que está, porque senão não teria ninguém, não teria a polícia militar. Está tentando evitar o pior lá, esse é o objetivo, está tentando evitar o pior, mas não é um exército treinado para correr atrás de bandido, correr atrás de vagabundo em viela ou impedir saques. Tá bom? Respeito a sua opinião, embora eu só tenha sido desrespeitoso, mas eu procurei transmitir a minha opinião com respeito. Não é hora do Exército ser treinado para isso? Sim. Já que a gente precisa de homens. Existem forças especiais que são treinadas para a guerrilha urbana, mas até o armamento que eles essa utilizam... própria Força Nacional é treinada para a guerrilha urbana, sim, não é? E eles têm armamento específico. Que tipo de armamento é esse? É um armamento de menor impacto, é um armamento para tiro curto, para confronto mais próximo, que é o chamado armamento para confronto urbano. Existem tropas especiais do Exército que têm essa preparação para operações especiais de policiamento, mas essas tropas não são as tropas regulares. As tropas regulares são treinadas para a guerra, usam armamento pesado e armamento de alto grau de letalidade. Mas que é uma guerra civil que a gente vive, isso ele tem razão. Agora, sim, mas sabe o que acontece? Não, eu concordo. Lá em Vitória a coisa está... Mas o problema todo é o seguinte, Mário, você atira com um fuzil FAL em alguém a menos de 30, 40 metros, essa bala vai percorrer mais 150 metros se não tiver... Ela pode atravessar 3 pessoas. Ela atravessa o bandido e certamente pode pegar mais 2 inocentes. Então, assim, isso é letalidade, isso é capacidade de impacto. Aliás, o Exército Brasileiro teve uma brilhante participação na Segunda Guerra Mundial através da Força Expedicionária Brasileira, comandada pelo Marechal Mascarenhas de Moraes. Em 1944, milhares de soldados brasileiros foram para a Itália, representando as forças brasileiras. Foi, aliás, o único exército da América Latina que esteve na Segunda Guerra Mundial foi o Exército Brasileiro, sob o comando do São Gabrielense Mascarenhas de Moraes. E o mais interessante de tudo é que o Exército Brasileiro foi com roupa de verão para aquele inverno da Itália, o inverno da Itália. Então, os americanos que comandavam, né, deram roupas e deram o equipamento, porque o Exército Brasileiro não tinha o equipamento. E eles receberam menções honrosas, receberam condecorações pela participação. O Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira, William Vac, que é o apresentador da televisão, escreveu um livro denegrindo a Força Expedicionária Brasileira, falando que não havia sido daquela forma. Depois ele se retratou, porque quem leu a história da Segunda Guerra, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em todas as batalhas que nós entramos contra os alemães, sabe que foram esses jovens brasileiros, mesmo sem ter o preparo dos americanos, fizeram uma brilhante participação representando o nosso país. A tomada de Monte Castelo consta nos anais da Segunda Guerra Mundial como uma das batalhas mais épicas e heróicas, porque foram dias e dias bombardeando. Era uma edificação, uma fortaleza. Olha a notícia que acabou de sair. Eu acho que foi o capitão Bolsonaro que fez uma homenagem, porque foi lembrado pelo jornal New York Times, numa passagem de guerra, que 2 soldados brasileiros se dispuseram a ficar para trás numa das operações
para segurar os alemães enquanto o seu batalhão avançava. Esses 2 soldados se sacrificaram pelo sucesso, porque eles precisavam ganhar tempo. E o New York Times deu o nome desses 2 soldados brasileiros. Eu conheço a história. Você conhece, a história é linda. E o capitão Jair Bolsonaro fez uma homenagem. Fez uma homenagem na tribuna a esses 2 soldados brasileiros. Olha aqui uma notícia de agora. TRE do Rio de Janeiro caça mandato da chapa do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O processo é sobre produção irregular de material de campanha. Pezão e Dornelles vão recorrer ao TSE e até a decisão final podem permanecer no cargo. A decisão é agora, final de tarde. Ou seja, tomaram a decisão, mas não entra em vigor imediatamente. Mas agora é estranho isso, né? Porque, na verdade, quem deveria recorrer é que deveria pedir que fosse, pedir o efeito suspensivo ou o recurso ter o caráter meramente devolutivo. Enfim, essa discussão acho que deveria ser feita, acho que não poderia constar na sentença, né? Na decisão, ficou determinada a realização de eleições diretas para a escolha dos representantes do Poder Executivo Estadual. A decisão, no entanto, só produz efeito após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. Teve um efeito suspensivo, o TRE manteve ele no cargo. O Pezão, que é o governador, vai recorrer e a gente espera que ele tenha sucesso para o bem do Rio de Janeiro, declarou o presidente da Assembleia Legislativa e aliado de Pezão, é claro, Jorge Pisciani, em entrevista. Todos nós conhecemos. Conhece o Pisciani também? Eu não conheço. O Pipi é amigo do... Não, meu conhecido. Mas sabe que o Pezão anunciou o resto, já se antecipando, sentindo que vai vir o mesmo problema do Espírito Santo, que são estados Sim, porque diz que era boato. Diz que é boato, aquela história que a polícia parar na sexta-feira no Rio de Janeiro, eles estavam dizendo que era boato, ele já mas deu um reajuste, com medo... Já deu um reajuste de 10,22 para a segurança do salário de janeiro dos policiais militares, civis, bombeiros, agentes penitenciários e demais funcionários da Secretaria de Segurança e Administração. Os servidores ativos da educação também terão reajuste, deram para os professores. Os vencimentos serão pagos já na próxima terça-feira. Ele já se antecipou sabendo que... Sim, porque vinha aí uma situação... Imagina se no Espírito Santo está complicado, imagina no Rio de Janeiro, Marne Barcelos. Deus, a gente que morou tantos anos no Rio de Janeiro, eu conheço o Rio de Janeiro, é uma coisa incrível, né? Quer dizer, é vagabundo em tudo. Bom, mas Porto Alegre não está... Basta ir para o centro de Porto Alegre, você vê, eles já são, tem uns que já são fantasmas, assim, já andam com os olhos assim na rua, assim, os olhos assim, tá vendo que o rapaz está drogado, você tá vendo que eles chegam, crack, aquela coisa toda. Aí eu passei por uma rua de um cachimbinho ali com crack. O Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, que dizia: todo mundo acha a favela, o morro romântico, bonitinho, quero ver o dia que eles descerem. Agora, não na favela, mas também não menos bandido, né? A gente fala um pouco agora da situação de Eduardo Cunha. Ontem, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, né, de Deputados, que está preso lá no Paraná, foi conversar, né, foi depor, enfim, com o juiz Sérgio Moro. E lá para o juiz Sérgio Moro, ele disse que ele tem um aneurisma e que, portanto, ele não pode permanecer no complexo que ele está, porque não teria como, né, conduzir e socorrer, enfim, ele está sob custódia do Estado, então que ele tinha que ir embora, ele não pode ficar mais lá porque ele tem um aneurisma. O que fez o diretor? O diretor disse o seguinte: cadê o exame que comprova o aneurisma? Hoje ele deu até uma coletiva. Aí não entregaram até agora o tal do exame que comprova. Então o diretor disse assim: bom, não tem problema nenhum, nós temos estrutura para você fazer o exame, né, para ver se tem ou se não tem o aneurisma. E aí ele foi conduzido até a unidade que faria o exame, mas se negou. Disse que só faria aquele exame com o advogado ou com o médico. Aí o diretor disse o seguinte: olha, ele toma todos os remédios que foram recomendados. Para acontecer alguma coisa, estourar e tal, o tal do aneurisma, pode ser caminhando na rua, pode ser dentro de casa ou pode ser aqui dentro. Quer dizer assim, não tem porquê ele não permanecer aqui. E de mais a mais, quem está mal, ele se sujeita aos exames. Óbvio, né? Ou então entrega o comprovante que ele realmente tem o tal do aneurisma. Então, por enquanto, não colou essa história do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E também a ação que era para ser julgada hoje no STF, na qual ele pedia para ser libertado, também não foi julgada porque entrou na pauta do STF outras coisas antes da ação desse pedido dele de habeas corpus, se não me engano, né?
O Dudu tá tentando tudo, né? Até demorou, né? Ele quer aneurisma, semana que vem vai ter depressão, na outra semana vai ter não sei o que. Não deve estar bom por lá, né? Não, deve estar ruim, eu acho. Deve estar bem ruim. Né? Ele vai inventar uma doença por semana agora. É que assim... Imagina o cara confinado ali, tá desesperado para sair. É que com o juiz Sérgio Moro, o furo é mais embaixo, né? O juiz Sérgio Moro mandou fazer, o sorteio, então tá, então vamos fazer exame. Mas era o mínimo que se esperava de um juiz aqui. Até para a equipe solicitasse um exame, né? Então eu vou contar uma coisa para você que você não vai acreditar. Lembra do juiz Lalau, aquele presidente do Tribunal Regional do Trabalho, São Paulo? Lembra o Lalau? Você sabe que ele cumpriu a pena em casa, sabe por quê? Porque ele estava depressivo, tristinho. Aí a juíza ficou com pena e mandou ele cumprir a pena em casa porque ele estava depressivo e tristinho. E é idoso. Bom, né? Gente, para aí. Como assim? Quer dizer que quem estiver triste na cadeia agora pode ir para casa? Não, foi uma decisão absurda aquilo. Uma decisão absurda. Coisa assim que a gente não entende como a justiça consegue desentortar a banana. Outro caso surpreendente, o Marne, lembra aqueles 5 ou 6 assassinos psicopatas, filhinhos de papai lá em Brasília, que mataram o índio Pataxó? Pois é. Você sabia que ninguém ficou na cadeia? Com certeza. Foi todo mundo para casa. E um deles, 3 deles, têm altos cargos no serviço público. Passaram em concursos em Brasília. Um deles era filho do presidente do Tribunal de Justiça de Brasília. E não foram exonerados? Não, na época eles eram... Eram garotos. Eram garotos. Tá, depois disso... Mas mataram um ser humano... Porque ele estava dormindo numa parada de ônibus. Um índio... que não tinha onde dormir, ele deitou debaixo de uma parada de ônibus, os engraçadinhos pararam nos carrões, deram um banho de álcool no índio e tacaram fogo. Esses idiotas, esses psicopatas não foram para cadeia, porque um era filho de não sei quem, outro era filho de não sei quem, outro era filho de não sei quem. E alguns deles estão pendurados no serviço público, ganhando 15, 20 mil por mês. Quer dizer, tem como a gente amar ou respeitar a justiça de um país assim? Eu sei que o pessoal fica bravo quando eu faço esse comentário, mas poxa vida, nos Estados Unidos, eles fazem questão de que as pessoas famosas, conhecidas ou de pedigree sejam fotografadas e filmadas algemadas. Por exemplo, Michael Jackson foi filmado algemado. Tem tantos exemplos. Não, Michael Jackson, Justin Bieber, Mike Tyson. Algemado. Filmado e fotografado, algemado, conduzido pela polícia. Aqui, o seu Gilmar Mendes quase teve um ataque quando algemaram o Daniel Dantas. Mas o Gilmar Mendes hoje ficou incomodado com a coisa que foi feita lá de regime de urgência, dessa votação, dessa legislação que vai impedir o TSE de não é criminalizar, enfim, os partidos políticos, de dar penas aos partidos políticos que não acertarem as suas contas, que eles querem tirar esse poder do TSE. O Gilmar Mendes não gostou nada disso, ele que é o presidente do TSE. Na verdade é o seguinte, eles querem tirar o poder do TSE de punir os partidos. Exatamente. Eles querem que o TSE puna apenas os candidatos. E quem é que vai punir os partidos? Ninguém, né? Eles querem livrar deles, né? Na hora deles legislarem pode fazer o que bem em seu favor, eles legislam. Fora isso, eles não trabalham. Esse ano é mais de 3 bilhões de reais fundo partidário. Olha a barbaridade que esses caras estão fazendo. Esses policiais do Espírito Santo lá, Marne, hoje eu entrevistei o presidente do sindicato lá, e eu abri a entrevista, escuta, para aí, eu fui para dentro do rapaz, né? Um cabo. Como é que é? Fui para dentro do rapaz, eu digo, para aí, a população tomando tiro, mataram quase 90 pessoas. Para aí. Aí ele foi, aos poucos, me explicando. Chicão, eles não recebem aumento de salário há 7 anos. 7 anos. Os policiais. O resto tudo, tá tudo certinho. Tá lá, o legislativo, o judiciário lá do Espírito Santo, todo mundo recebendo sua graninha bacana com os aumentos bacaninhas. 7 anos sem correção, você quer dizer? Sem correção, sem aumento. Não, aumento não. Aumento é uma coisa, correção é outra. É pior, então, sem a correção. Ou seja, aí que o salário que eles ganham hoje é o salário que eles recebiam há 7 anos atrás. Já a metade. Gente, olha o absurdo. A metade. Quer dizer, os caras estão indignados. Com razão, né? Agora, só para falar dos 3 pontos que são realmente os pontos que preocupam, né, o ministro Gilmar Mendes a respeito dessa legislação que entrou em regime de urgência na Câmara.
A primeira é que a proibição do TSE de cassar registro de partidos que não prestam contas ou se essas contas não forem aprovadas. O que eu falei? Fundo partidário. Exatamente. Também a questão de que o TSE entende que é necessário um prazo fixo para os diretórios provisórios, né? Alguns diretórios são formados e de forma provisória, eles são indicados por aqueles que são os coordenadores dos partidos. Daí seria uma hegemonia se esses diretórios provisórios continuassem sem prazo fixo. Então, eles entendem que é necessário que tenha um prazo determinado para esses diretórios provisórios. E, além disso, tem também dentro da legislação a possibilidade do TSE não fazer aquelas instruções, que eu entendo que seria dentro da Justiça mais ou menos como uma jurisprudência, né? Então, o TSE toma algumas decisões e instruções e ele instrui os outros TREs. E aí, dentro dessa legislação também parece que tem alguma coisa para acabar com isso. Eles não querem o aproveitamento de julgados. Exatamente. O que é. Agora, aqui entre nós, sabe como é que se aprova isso, cara? Assim, ó. No meio da madrugada. Chegou de madrugada, os jornalistas, foi todo mundo embora, todo mundo já fechou a pauta, coisa e tal. Tem umas bobagens para votar lá, uns negocinhos. Aí eles metem um projetinho desse lá no meio. E é bem assim, ó. Senhores, em votação, o projeto número tal, de autoria do deputado, tal. Os deputados tudo bem acordado, né? Os deputados que estiverem a favor permaneçam sentados. Aprovado. Vamos ao projeto. É assim que passa. Os aumentos de salário, as grandes sacanagens, é no final da sessão. E é nessa velocidade. Não leva 30 segundos para eles aprovar essas barbaridades. É na hora que as pessoas já estão cansadas, ninguém e sem alarde, né? Sem alarde. Aí quando você se dá conta, para aí, que projeto é esse que foi aprovado? Aí você vai ver. É isso aí. Agora, Vitorina, a gente fala muito, eu falo 500 mil vezes, que com o Pelé dizer que o brasileiro não sabe votar. Mas isso é uma grande realidade. Mas a outra realidade também é que as campanhas políticas no Brasil, elas cresceram de forma tão grande na técnica, antes, não nessa última eleição para a prefeitura, para os prefeitos do Brasil, que quando você vê um candidato na televisão, naquele programa produzido, que é um verdadeiro show, todo mundo se apaixona. Cada candidato que aparece, mas que cara maravilhoso, mas que uma figura. Aí aparece promessas, o outro. Né? Então as pessoas se enganam, as pessoas mentem descaradamente na televisão, os candidatos, é claro. Então a pessoa, vou votar nesse cara aí, esse cara me parece um cara mais bonitinho, um cara mais feinho, um cara mais inteligente, essas coisas todas. Então essa que é a realidade, são os dois lados. O brasileiro não se esforça por votar bem e o brasileiro também se deixa enganar pela televisão e pelo rádio com muita facilidade. É que, na verdade, cada brasileiro deveria fazer a sua parte, né? Fazer aquele trabalhinho de pesquisa. Poxa, a gente está decidindo o destino do nosso estado, do nosso país, então acho que cada um deveria fazer. Tem notícias aí à disposição, coisas que aconteceram no passado, e tem que estar sempre acompanhando. Mas deveria ser assim. Sim, mas nós somos um país de analfabetos, Jéssica. Penúltimo lugar na América, né? Só no Suriname, como é que é? A gente tá Ninguém investiu na educação, né? Ninguém investiu. Não se investe na educação, porque essa gente precisa de analfabetos. Analfabetos funcionais, analfabetos integrais. Eles precisam de analfabetos porque são pessoas fáceis de serem enganadas. Ignorantes. Basta você subir num palanque, fazer um discurso. Não do que você vai fazer, do que você pretende, do que seria o ideal. Não. É do que as pessoas querem ouvir. E essa é a estratégia hoje dos marqueteiros. Eles ensinam os candidatos a dizer o que as pessoas querem ouvir, não o que vão fazer. E aí, dá no que deu. Falando em marqueteiros, eu acho que quem é assim, o maior marqueteiro do mundo é o Donald Trump. E a sua mulher também, Cris Barat? Pois então, falo direito o nome dela, Melania Trump está sendo alvo de críticas. O que o Trump dizia na campanha e agora eleito presidente dos Estados Unidos? Para dar valor para o trabalhador americano, para as empresas americanas. Não é isso? É isso, né? Que ele falava. Pois é, mas parece que a regra não vale para a mulher dele, não. Não. Tá aí, ó, Melania Trump causou muita polêmica nas redes sociais e na imprensa americana porque ela foi flagrada. Linda, maravilhosa, isso é indiscutível, né? Lindíssima, uma miss. Ela foi flagrada
se a gente puder voltar a foto ali, num aeroporto da Flórida, com esse vestido vermelho, lindo, maravilhoso e tal, só que ele é da grife francesa Givenchy. E aí começou toda a polêmica. No dia seguinte, a Melania foi num baile da Cruz Vermelha Americana, que aí é a foto seguinte, que ela tá com o vestido também mais ou menos na mesma cor, que é da grife Dior. E aí começaram as críticas. Por que ela não usa estilistas americanos, empresas americanas? Bom, o Bambambam, que administra grifes como Givenchy, Dior, Louis Vuitton, enfim, é o Bernard Arnault, que é o único grande empresário da moda internacional que foi recebido pelo Donald Trump. Tudo tem um interessezinho, né? Eu tenho uma explicação. Ela não é americana? Ela é ucraniana, né? Ucraniana. Ela pode, mas ela é ucraniana. E ele foi casar com uma ucraniana. Nem ele pegou o produto americano para casar, né? Nem ele valorizou o preço. Mas a melanina, eu acho que é muito melanina. Ou melancia. A melanina. E a Melania Trump também está movendo um processo contra aquele tabloide britânico chamaram ela de... que adora fofoca, o Daily Mail, que chamou, que acusou Melania de ter sido acompanhante de luxo no início dos anos 90, quando ela chegou aos Estados Unidos. Ela está movendo um processo e ela pede 150 milhões de dólares, porque, né, a reputação dela ficou, né, acompanhante de luxo, prostituição. Prostituição. Mas aí cabe uma pergunta. É uma maneira bonitinha de falar garota de programa. É uma maneira rica. Mas aí cabe uma pergunta ao nosso Chicão Tofani, que é um especialista na matéria. Exatamente. Matéria. Chicão, se uma moça de passado duvidoso faz um casamento bacana, ela merece ser atacada ou vale... Não merece ser atacada porque ela apagou o passado. Não merece. Tem várias pessoas da nossa sociedade, não vou citar nome, apresentadoras de televisão de sucesso no Rio Grande do Sul, que eu conheço tudo isso aí. Que eu já trabalhei em concurso de beleza, tive concurso de beleza, que tem esse passado nebuloso, morou na Europa, Itália, Só para constar que neste programa não tem nenhuma dessas, não tô falando por favor. daqui de vocês, só para constar que eu tô cheio de café para pagar. Deixa eu continuar meu raciocínio. Se você fosse, eu não jamais falaria isso aqui, até para não criar um constrangimento. E essas pessoas apagaram o passado através do casamento. Isso é a coisa mais normal. Porque a mulher, quando entra num programa, que seria o book rosa, entre aspas, hoje se chama o book lilás, que é a mulher mais fashion que o book rosa. Book rosa é a mulher que está nessas casas, Gruta Azul, Tia Carmen, ganha um cachê. Essas outras estão lá em Jurerê tentando dar um golpe num cara rico. Ela quer um namorado rico para pagar o passado. Essa é o lilás. Exatamente, esse é o lilás. É o caso da mulher do Trump, sei lá o quê. Hoje, mulher de um monte de estadistas no planeta. Até o Berlusconi teve uma namorada assim. Eu acho normal isso. Mas nos Estados Unidos... a história é outra, né? O buraco é mais embaixo, como se diz, porque o americano, ele adora a vida privada dos governantes, ele adora vasculhar a vida privada para fazer as suas As mulheres chegam no sucesso assim. Exato, é muita hipocrisia. Mas olha o que tu disseste. Eu não estou dizendo que é hipocrisia. As mulheres chegam ao sucesso assim. Isso só acontece com as mulheres. Então vou te fazer uma pergunta para ti, uma pergunta bem fria. Você, Carla Krieger, você é o Carlos Krieger. É um grande diretor de cinema americano. Tem que escolher uma coadjuvante pro James Bond. Chega a 20, a que tu escolher tá legal. As 20 são bonitas. Qual é o critério teu? Que vai ficar contigo, é óbvio. Todas são competentes e todas são bonitas. O nível... Não, vai ter uma que vai se sobressair. Não porque vai te dar bola. Mas só tu vai saber. Porque a produção deixou pra ti. Eu acredito. Esse concurso que existe de beleza por aqui, nem vou citar os canais de televisão. Não, eu acho, não tenho certeza que isso acontece. Mas eu acho errado. Não, Carla, tu foi no ponto crucial. Acontece, o que o Chicão fala, acontece, infelizmente. É o tal do teste do sofá. A vida é assim. Só que acontece com os homens também. Os garotões, os artistas. Mas não tanto. Tu ganhou a vida assim, né? Eu tentei subir na vida assim, mas não deu muito. Era um caso frustrado. Não encontrou ninguém. Eu segurei a barra, eu não aceitei. Que dizem que o passado dele é meio, embaçado, é do Brad Pitt. O Brad Pitt ele era garoto do Golden
Exatamente, ele fazia em Los Angeles uma propaganda, uma rede de festa. Mas em homem não pega, Cris. Mas sabe o... A mulher daí fica com esse ranço. É que, infelizmente, as pessoas só têm esse preconceito quando diz a respeito. Mas para os homens para os homens essa vida é dura. É mais difícil, é mais difícil. É muito duro. Porque o homem acontece muito no lado gay. Muito no lado gay. Já viveu isso, a né? mulher adotar o homem porque ele é mais raro. Não, é o lado gay. No lado gay acontece. O Gustavo viveu isso, ele pode nos contar, é um depoimento pessoal agora, nesse Gustavo momento. já foi gogo boy. Agora, Dançou na Wanda, eu dancei em queijinho. Gogo velho. Gogo velho, eu dancei em queijinho na época da Ibiza, por prazer só. Tu dançou pra em ali, queijinho? as mulheres tiravam moeda, papapá. Mas tinha cordãozinho. É sério? cheiroso, Esse aquele jogão? Eu gostava, curtia, meu irmão gostava disso que eu fazia. Fiozinho sem cachê dental, nada. Pelo Chicão, prazer de ver é o a libido das fantasia. pessoas. Falando em Muito legal. Ibiza, um beijo pra família Rigoto, né? É, a família que é maravilhosa. Eu adoro, que família E maravilhosa. vou dizer uma coisa pra ti, sabe, Cris, com toda a sinceridade. Isso eu disse um dia pro Paulo Sérgio e ele pensou, não sei o que ele refletiu. Hoje, se a Atlântida tem toda essa valorização, esse glamour, deve ao Júlio Rigoto O e a Júlio Dulce. acreditou na Avenida Central. Em 91, eu tive na inauguração daquela Ibiza. Verdade. Não tinha um condomínio lá. Sabe? E aí começou a pintar nossa Não, ninguém Jurerê, ia, e hoje a ninguém Atlântida falava. é a mega parada. Valorização da Avenida Central em Atlântida é brutal. Deve ser o Júlio e a Dulce. Ligou, E boa noite. Vamos falar também. do litoral. Amiga, boa noite, já vou te passar. Ah, tá. Boa noite, bancada amiga. Só para descontrair, tá? Uma mensagem para descontrair. O que é esse pote de mostarda entre a Carla e a Cris Bart? Ah, é a camisa amarela do Gustavo. Pote de mostarda. Um abraço para todos, em especial para o Chicão e para o enciclopédico Marne Barcelos. Maurício, bairro Boa Vista. O Marne é o Marnipédia. Mas eu acho que tem que falar é a Jéssica que foi interrompida. Não, a Ela- Jéssica não de precisa ferro tem. defender. Não tem nada a ver, ela só estava comentando Sem sobre a interrompido personalidade de Ele tá Marne. investindo, assim, ó. Mas, ô, Vitorino, tá bonitinha essa camisa. Tá bonito. Tá bonitinha. Tá bonito. Que areia. Não, é que a gente estava falando, né, de Atlântida, do nosso litoral, e desde domingo os bombeiros estão tentando combater um incêndio, né, em uma mata, numa plantação de pinos. Isso. Olha só que É muito loucura, sério, desde é muito domingo. sério aquilo lá. Isso, na verdade, num florestamento, numa área de florestamento do litoral Cidreira, norte, perto do lago, da Lagos da Fortaleza. Eu não sei onde é que ainda fica sem isso. Cidreira. É pro lado de Cidreira ali, É em Cidreira, no município aquela área de de Cidreira. pinos ali na entrada de Cidreira. 1,2 Lagoa mil da hectares. Fortaleza. Lagoa da Fortaleza. Alguém é. largou, aquele tá com cheiro, sabe de quê, Chicão? Cigarro. Porque aquela folha seca no chão largou um cigarro ali, levantou uma fagulha. Tá, mas Adeus. o cheiro de um cigarro vai... Pode. Sim, Ele porque levanta daí vai pegando porque o fogo chão em está tudo. tomado de folhas secas, você provoca uma fogueira embaixo de uma floresta de pinos, que é verdade. altamente inflamável. E as cinzas já chegaram na beira da praia de Cidreira. né? Não, falando em praia, né? Vocês querem rir? Eu quero. Quer rir, né? Olha. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade multou em R$10 mil a turista que pegou com as mãos um tubarãozinho na praia do Sueste, no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, litoral de Pernambuco. O vídeo da ação, feito pelo namorado da turista, circulou pelas redes sociais nos últimos dias, né? Segundo o Instituto, o fato ocorreu na segunda-feira, anteontem, quando a turista da Paraíba resolveu fazer uma imagem com um filhotinho de tubarão nas mãos. Ela começou a alisar o bichinho. O animal da espécie tubarão-limão, Será que ela não sabe que tubarão é tubarão de extinção, morde? se debateu, reagiu e mordeu o dedão da mulher, né? Ela começou a bem gritar feito, e tal. né, pra ela. Sofreu Polegar. ferimentos, perdeu um pedacinho do dedinho, né? Foi atendida no hospital, prestou declaramentos, etc, né? Aí, Achou que era o Nemo. Aí mostraram as imagens, mas vem Achou cá, que era de multaram brincadeira. em R$10 mil cada um. Esse tubarão-limão pode atingir 3 metros de É comprimento. altamente letal. O tubarão, ele de cabeça Aí o chata. tubarão- Mas Agora, ainda mais lá em Noronha.
Noronha, né? Não, é que Tem lá preservação. as regras lá são rigorosíssimas. Não, e Tem que faltou ser. um pouquinho de noção pra cidadã, né? Ah, não, para fazer selfie com tubarão, Não, não. Vasquinho, primeiramente, não é pra fazer pequenininho. selfie com esses animais, não pode, não faz isso Você vê com que tem os coisa pequena animaizinhos, que funciona. gente. Aí a mulher ainda pega um Pecado. um Bom, tubarão. aqui, quando foram encontradas... acho que nunca tinha ido pra praia. Quando foram encontradas as baleias Não, mas mortas na beira da praia, muita gente tirou selfie. Que é absurdo. Agora imagina se as Olha o pessoas vão Barbie. ficar tirando tubarão d'água, tirando fotografia com tubarão, com piranha. Aquela vez Nem que fotografia com piranha, muita A gente piranha tira. não é no mar, amigo. Sim, mas Piranha tá tiram d'água cheio, também. tudo que é Agora, lugar. lembra Eles do- Eles tiram fotografia de monte. Vocês Principalmente em lembram da restaurante de piranha. Argentina, de um filhote de golfinho, que Golfinho, foi acabei de parar na falar. orla? Isso. Aí as pessoas começaram a fazer selfie, matou o bichinho. Pegaram ele, Ah, não, levantaram. Não tem piranha. Olha, não o tem nosso piranha no mar, não. telespectador... Não tem. Parou É essa no rio. história da piranha. E sempre andam em cardume. Mas crocodilo tem. Aí eu vejo lá em Atlântica. Não, tem rio. Tem cardume. Aí dá um pau nele, ele não sabe por que dá um Elas pau não nele. andam Mas sozinhas. crocodilo, Andam é mas ótimo, crocodilo nadam. do mar tem. Ah, mas é que eles estão falando das que andam, Cris. Que... Ah, das que andam? É, As exatamente. piranhas que andam. É, Às vezes exatamente. Nunca vi rastejam. piranhas com pernas. Eu conheço cada uma. Olha, o nosso telespectador Antônio Carlos Rocha diz o seguinte: a Melania Trump não é ucraniana. Ela nasceu na Eslovênia, quando aquele verdade, país era Eslovênia. território da Eslovênia. extinta Iugoslávia. Desculpa pela Abraços, geografia Antônio hoje. Rocha. Ela Bom é fim, Porto Alegre. eslovena. Quero mandar um beijo, Carla, pra Diga, Sandra mande. Teixeira de Pelotas, que tá sempre ligadinha, tá assistindo o programa agora. Muito obrigada pelo teu carinho. E também pra Marielle, que mandou mensagem lá no Instagram. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Tá aí um abraço pro nosso André Matias, da Rádio Pampa, que é Querido. aniversário hoje, o André. Parabéns, Matias. E também Grande, pro Matias. Pato Mori, que estava de aniversário ontem, que fez uma festa fantástica e não teve a capacidade de convidar eu que coloquei ele no rádio. Não reclame mais de mim. Tá, e outra coisa, então não tem feliz aniversário pra você. Pronto. É. Tinha que convidar todo mundo. Parabéns, Pato. Ganhou uma baita homenagem na Rádio Grenal. Eu Pato fiz Moura. um depoimento. Eu pro também Pato. fiz. Eu Gente boa, amo o Pato Moura. Gente boa. Sabe por que ele saiu de Figura Roma? humana maravilhosa. Queria enterrar ele lá, de tão antigo que ele tá. Posso falar da Madonna? Que tem a Carla, Madonna. a Madonna, a Justiça do Malawi autorizou a Madonna a fazer adoção, né, de... Onde é isso? É na África, né? Ela que já adotou o David País Banda, muito pequeno. a Mercy, lá no Malawi mesmo. Agora a Justiça do Malawi autorizou a Madonna a fazer uma nova adoção e ela adotou gêmeos, ou melhor, gêmeas. Que legal. Ah, a foto que legal lá. A Madonna agora tem 6 filhos. O Marne que nasceu no Lourdes- Malawi é o quê? Malauiense. Malaiano. Não É o baiano, pô. Malauiano. E paranaense, Não então. sei dizer. Malauiano é a mãe de Malau e o pai baiano. Nasceu Malauiano. Agora a Madonna... Ué? Madonna. A Madonna, porque Madonna. eu estava falando, amigo. Sim, vamos lá. Tá? Vamos à A Madonna agora está com 6 filhos, 2 biológicos, 4 adotivos. Bom, 6 filhos. E aí adotou essas gêmeas. Coisa mais linda, né? No mesmo país, o Malawi, foi que o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank adotaram a Titi. Que estão Coisa sempre colocando, Ai, postando coisa na mais rede social. É que muito criança linda. ali. Mas, gente, eu acho legal pessoas assim que têm recursos, artistas famosos, milionários, adotarem crianças, porque é um exemplo, tia. Eu acho acho muito também. legal Exemplo, eu acho também. bacana. Aí as pessoas criticam, porque Ah, por que não é Mas é que as pessoas são muito chatas. As Falta pessoas de- criticam, ai, por que não adotou aqui? Por tenta que que adotar foi um aqui pra adotar você lá? ver. É uma burocracia. Tenta adotar, daí a tenta pessoa adotar um desiste aqui. até. Muita da gente adoção. na fila pra adoção. Boa noite, bancada. Atualidades@pampa.com.br. Chicão, é o fim. Se a situação já era ruim, agora piorou. Douglas, meio campo do Grêmio, melhor jogador da Copa do Brasil, rompeu hoje o ligamento do joelho, Ligamento desfalcará o Grêmio por 6 meses. E agora, o que será do Grêmio sem um armador? Carla, o Drops do Grêmio é o seguinte: o Grêmio aconteceu uma coisa inédita. O técnico não quer viajar. E o técnico quer ver o jogo pela televisão,
que acha que essa Copa da Liga não é importante o Renato Gaúcho. Acho uma figuraça, né, o Renato Gaúcho. Isso é um caso único no planeta. E outra coisa, cara, o Grêmio não contrata ninguém, a Libertadores está chegando aí, o Flamengo fez um timaço, o Palmeiras também, e os outros times brasileiros, e eu acho que o futuro do Grêmio não vai ser legal na Libertadores. O Internacional está ganhando de 1-0 agora, também pela Copa da Liga, e o Internacional continua tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Perde no Campeonato Gaúcho, time fraco. Ah, não pode perder, então. Sabe o que eu acho? Daqui a pouco o Renato Portaluppi vai mandar a filha dele. Carol, Vai mandar a ficha de... A representante. O Renato Gaúcho não fica até o meio do ano no Grêmio. Eu acho que a também alternativa, Não Chicão, fica, não fica. a mais no horizonte agora, a mais imediata, entra o Bolanhos na frente e recua o Luan. E parece que é a única alternativa que o Grêmio tem, porque o Grêmio não tem qualidade ali, o Grêmio não tem um articulador. O Luan não é articulador, mas ele é um atacante. O Grêmio vai ficar, digamos assim, menos pensante, mas mais agressivo. É uma alternativa, aliás, é a única alternativa que o Grêmio tem agora. O Luan já jogou um pouco mais recuado, ele não é o mesmo desempenho que lá na frente, mas vai ser o que tem que se fazer. Quem mandou o e-mail foi o Irajá Luz. Dona Carla, você está falando da Madonna, a nossa Cris abordou com bastante propriedade o assunto da Madonna. E os americanos têm uma palavrinha que o nosso Vitorino, que já morou nos Estados Unidos, morou em Nova York, ele sabe muito bem, Chicago, desculpe, que se chama gift, dom, presente ou dom, né? Então tem pessoas que nascem com gift. Essa Madonna nasceu com isso. Não adianta, a pessoa, o Roberto Carlos, pode o Vitorino falar mal do Roberto Carlos, querer que ele apareça de calção, isso não me interessa, mas ele tem gift. Ele tem o dom, as pessoas que nascem com o dom. Isso é uma coisa que Deus, eu não sei, a força da natureza que os druidas falavam naquela época, que os celtas falavam, já que há uma força que a natureza dá e protege essas pessoas. As pessoas nascem, Sinatra, o Obama, esse Trump. Quem quer dizer que o Trump seria presidente dos Estados Unidos? Então, o homem mais poderoso da Terra. Ele tem um natural, dom. Ele tem um dom, ele é um grande apresentador de televisão. Não só um dom, né? Uma estrela. O nosso Eles deveriam Vitorino, se fosse estar onde candidato ao Senado, se elegeria senador. Quem? Imagina. O Vitorino, senador, tranquilamente. Mas Será? Eles me chutam pra fora em 30 dias. Não. Ô, Marli, Não tem como. isso que você falou foi o motivo de um artigo do Paul Krugman, há alguns anos atrás, no New York Times, um artigo um domingo no New York Times. Paul Krugman disse o seguinte, ele fez criou uma figura interessante. Ele disse que se você pegar, tirar todo o dinheiro do Bill Gates, deixar ele de tênis e camiseta na Quinta Avenida, em 2 anos ele está milionário de novo. Tá, mas ele doou metade da fortuna dele e ele já é o homem mais rico do mundo de novo. Não tem jeito, ela tem uma talento, bola. é isso que o talento. Marley falou, tem um talento que não adianta, você pode... O Sinatra teve caído, bêbado, tentou suicídio, abriu o fogão lá para morrer depois que perdeu a voz. A Ava Gardner, esposa dele, traiu ele com o cabeleireiro. E não tinha mais ninguém, chamava ele, não fazia mais show, não tocava disco em nenhuma rádio. Ele abriu ali, veio arrombaram a porta, salvaram ele, sentado numa beira de calçada em Nova York, aquele frio enregelado, etc. Daqui a pouco chamam ele, a máfia e tal. Ele faz o filme A Um Passo da Eternidade, ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante, a voz volta, ele canta e se consagra, aí sim, fazendo seus maiores sucessos com My Way, Stranger in the Night e outras grandes Sabe canções. de quem eu me lembrei agora? Do Ronaldo Fenômeno. Esse é o outro. Que teve uma lesão gravíssima. Aquela cena Todo mundo viu, né? horrível. A cena é assustadora. Viu? E foi, se recuperou, voltou, foi eleito o melhor do mundo pela Sabe qual é FIFA, o foi signo campeão dele, né? A mundial. senhora sabe qual é o signo dele? Virginiano. Ok. Ele é do dia, se não me engano, 9 de setembro. Não. Perfeccionista. É 20 de setembro. 21 de 20? setembro. Tá. Deixa eu colocar 9 de setembro é o Renato Gaúcho. Vamos dar colocar voz um pouquinho aos os nossos nossos telespectadores. Os nossos Estão telespectadores, chateados. aqui ó, o Rogério. WhatsApp primeiro. O Rogério da Medianeira está mandando uma mensagem interessante. Ele diz o seguinte: como bom cidadão, fui com bastante antecedência pegar o meu extrato na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil para pagar imposto de renda. E pasmem, nenhum deles disponibilizou o extrato ainda. Depois dizem que é o povo que deixa para a última hora. E não é que o Rogério tem razão? Não é que ele tem razão? Eles fazem assim, estabelecem um prazo curto. Aí você tem dezenas de milhões de brasileiros para apresentar a declaração. Claro que não dá, fica apertado para todo mundo. E tem aqueles de última hora, que é uma necessidade. Então, assim, acho que o governo poderia pensar em estabelecer, já que são tão bons para cobrar impostos, estabelecer um calendário
para imposto de renda. Os nascidos em tal data fazem o fechamento do seu ano fiscal aqui, os nascidos em tal data. Aí você consegue escalonar e deixar mês a mês. Ou seja, eu, por exemplo, nasci em janeiro, eu sei que em janeiro eu tenho que prestar contas ao leão. Então, já me preparo para o mês de janeiro. Eu não sei, eu acho que as autoridades podiam pensar numa coisa assim, porque eles se preocupam com o ano fiscal, mas esse ano fiscal pode ser maleável. Você pode ter o fechamento de janeiro a dezembro, a partir da data de nascimento, e proporcionar ao cidadão mais alternativas. Ou seja, veja bem, eu não sou expert, mas estou lançando propostas aqui. Eu em janeiro, por exemplo, eu poderia, a partir do mês de novembro, Márcio Barcelos, já pegar o meu extrato para pagar. Eu teria novembro, dezembro e janeiro para prestar contas e pagar. E arrumar o dinheiro, né? Quem nasce em fevereiro teria dezembro, janeiro e fevereiro. Quem nasce em março teria janeiro, fevereiro e março. E assim por diante. Sucessivamente. Basta estabelecer o limite do ano fiscal, a arrecadação e pronto. É uma coisa meramente organizacional. Agora, eu não sei, parece que as pessoas vão para Brasília e querem tudo pronto em cima da mesa para sobrar tempo para tirar 4 meses de férias. E querem. Tá, mas não dá para usar como desculpa, né, o fato do brasileiro deixar tudo para a última hora, porque deixa assim, né? Este é um exemplo que acontece tudo isso. A gente tem outros eventos durante o ano que também os brasileiros sempre deixam para a última hora. A campanha de vacinação então, é um exemplo assim, que fica sempre final, E o né? imposto de renda. Também. O imposto de renda. No último dia da bug no sistema. Exatamente. O José Costa está muito incomodado com a grosseria do telespectador lá no início do programa. Ele disse o seguinte: esse camarada que ofendeu o senhor Gustavo deve ser um petista recalcado. Você pode contestar opiniões sem ser grosseiro e mal educado. Outro sim, além de troglodita, está bastante desinformado. O grosso do continente do Exército é composto de jovens de 19 anos que não está preparado para correr atrás de bandidos. Será que esse camarada gostaria que o filho dele fosse mandado para o Espírito Santo se estivesse no Exército? José Costa é o telespectador. Viu, Vitorino? Tem uma mensagem. Obrigado, senhor José. Obrigado pela gentileza da sua participação. Tem aqui o tenente Jackson, da Brigada Militar, mandou uma mensagem interessante. Ele, só para complementar, é lamentável o que acontece, porque criaram uma Constituição que proíbe as forças de segurança de fazer greve e reivindicar, e usam isso contra nós. Tipo, a segurança pública que se dane, vamos dar aumento quando der, e eles não podem fazer greve mesmo, são obrigados a trabalhar arrochados por força da lei. Ele diz que estamos defasados há 20 anos, enfim, e são obrigados a sofrer calado. E é verdade, a Constituição ela tem mão pesada sobre as forças de segurança que não pode fazer greve. O problema todo, tenente, é que, assim, para sua indignação, nós achamos na internet contra-cheque de operador de fotocopiadora no Senado ganhando R$28 mil. O senhor sabia que no serviço público está assim de gente um contra-cheque de 6 dígitos antes da vírgula? 6 dígitos antes da vírgula. Está assim. O senhor sabe quanto ganha um policial, afinal de contas, o senhor é tenente da brigada. O senhor sabe quanto ganha um policial quando ele entra, um soldado? Então, na verdade, o que o senhor está dizendo é uma coisa que todos nós clamamos aqui há muito tempo. Só que como formadores de opinião, como comentaristas, a gente não pode deixar de falar sobre o que está acontecendo no Espírito Santo. Mas não é nada contra a Polícia Militar do Espírito Santo, e sim contra o Executivo do Estado do Espírito Santo, que não tomou providências para evitar que isso acontecesse. E o Senado, falando em Senado, o PMDB, então, indicou Edson Lobão para ser o presidente da CCJ, né? O PMDB, que tem a maior bancada dentro do Senado, tem essa prerrogativa de escolher qual a comissão que queria ganhar a presidência da relatoria, e escolheu a CCJ, que é a comissão mais importante, que inclusive dia 22 vai sabatinar Alexandre de Moraes para vaga no STF. E o escolhido foi o tal do Edson Lobão. Aliás, Renan Calheiros queria Edson Lobão, ele tinha um time bem forte por trás. Né? Olha que maravilha. Querendo o nome dele. Olha que maravilha, o Edson Lobão, com todo o seu histórico. Jornalista e advogado. Com todo o seu histórico. Sim, não, mas os predicados eles são outros, esses aí ele esqueceu. O seu Edson Lobão, Márcio Barcelos, presidindo a sabatina amigo do de ministro Sarney. Alexandre de Moraes. Bem amigo. Amigo de Sarney. Presidindo a sabatina o novo ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Olha a que ponto chegamos. Exatamente. Acho que foi o Chicão que falou uma vez de brincadeira aqui, se continuar assim, logo o Fernandinho Beiramar vira ministra da Defesa. Exatamente. Eu acho que foi o Chicão que falou. Eles vão começar a escolher dentro da cadeia. Do jeito que está indo o negócio. Os representantes. Ele já foi citado em delações premiadas e é investigado em 2 inquéritos no âmbito da Operação Lava Jato. E um terceiro relacionado a irregularidades na Eletrobras. O senador nega, claro, envolvimento no esquema de corrupção. E claro, isso aí não tá sabe tudo, de nada. Isso aí está tudo no STF e a rapaziada sentada em cima. Agora, claro. nós estamos vivendo realmente numa época de uma grande carência de políticos, né? Nós no Rio Grande do Sul, que tivemos uma verdadeira casta de políticos, pessoas importantíssimas, homens brilhantes, oradores pungentes, né? Que falavam, saía aquilo forte, etc. Hoje nós não temos. Quem são os grandes oradores do Rio Grande do Sul em termos políticos? Quem é a grande expressão política a nível Brasil aqui do Rio Grande do Sul? Me dê o nome de um gaúcho que seja uma expressão nacional, que se eu descer lá em Roraima, em Boa Vista, se eu descer no Recife, um gaúcho, como foi o Getúlio, como foi o Brizola, como foi Jango e tal, essa coisa toda. Sabe que eu fico assim pensando, que saudade daqueles velhos políticos, né? O caudilismo, isso, não sei, o velho caudilho, mas eram pessoas, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, né? Claro, as pessoas podem ter diferenças políticas e ideológicas, mas que eles eram grandes políticos e principalmente grandes tribunos, como Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, eu li 2 ou 3 discursos do Pinheiro Machado. Teotônio Vilela. Menestrel das Alagoas. Sim, mas esse não era gaúcho, eu estou falando. Sim, dos gaúchos. Sim, grandes tribunos gaúchos, pessoas que apareciam. Onix Lorenzoni, não pode ser um nome? Mas não tem o brilho que esse... Não tem. Não tem Isso não tem. Oswaldo Aranha, Não tem, mas não existe mais. Andreasa, Mário, Golbery Couto Silva, Geisel, Castelo Branco, terminou a linhagem de gente Médici do bem no Rio Grande do Sul. Meus heróis estão mortos, não posso dizer mais nada. Existe aí uma chinelagem que nem me interessa. A dona Neuza Rocha está dizendo, alô, queridos amigos, uma informação, a Madonna é leonina, do dia 16 de agosto. Ué? Tá, mas ninguém falou o signo. Não, a gente falou de... Quem é que a gente falou? A gente falou do signo do Ronaldo. Eu sei que a Madonna é leonina. Sim, e ela diz, são mulheres fortes. Aliás, eu também quero fazer uma adoção. Eu poderia adotar o Marne? Marne aceita. Casa, comida e roupa lavada e tá lá no... Marne, olha, pela foto, é uma senhora muito simpática e bonitona. Olha aqui, aqui. Marne, você vai estar em boas mãos, hein? Pode. Se deu, Marne, se deu. A dona Neuza. O coração tá aberto, Essa me fez uma fala como se eu fosse um cachorro. Ai, para. Obrigado pela participação e pelo bom. Se vingou ontem do meu... Não, ontem eu fui catucá-la, gostou? Catucá-la, ela deu um pulo. Olha aqui, ó. Olha a bronca. Final 5901, não botou o nome. Não sei se é ele ou ela, não tem foto, não tem nada. Pô, vocês estão muito calmos hoje. Vocês querem que eu brigue? Tem a fight aqui. Então, o que a gente tem que voltar aí? Qual é o calcanhar de Aquiles? O que a gente tem que fazer para provocar briga? Chicão, diz alguma coisa aí. Olha, eu tô aqui no negócio aqui, tu me atrapalha. Tá trabalhando. Tu começou, tá trabalhando. Eu não atrapalho, cara. Deixa o Chicão, tá no momento importante. Boa noite. A respeito de passado, algumas celebridades tiveram um passado nebuloso. Brad Pitt, Sylvester Stallone e aqui na Globo, então, daí bota algumas. Na Globo! Xuxa, Cláudia Raia. Muitas atrizes. Opa, ó, aqui, ó. 90% na Globo das Eu quero mulheres adotar o neném. dos homens boa pinta. Passaram pelo Kiru. Tem um grande galã da TV que eu conheço, que teve... Ih, eu conheço Quem? Faz um momento de foto, eu falo fora do ar, o cara vai me processar. Fora do ar não é o telespectador citou quem aí, Carla, tu falou? A Cláudia Raia. Cláudia Raia, qual foi a outra que eu disse? O que tem a Cláudia Raia? A Xuxa. Xuxa, Cláudia Raia. A Xuxa, se não fosse Pelé, ela não existia. Só isso. E a Cláudia Raia e o Jô Soares. Então, os dois homens mais importantes na época. Mas então, a gente vai falar exatamente isso. Isso não é uma alavanca? Pegaram mas pessoas existe as importantes para alavancas. Mas namoraram, né? Tá, mas é uma alavanca. Por exemplo, Com certeza. se não fosse o ex-prefeito de Campo Bom,
e diretor da rádio, na época, Cinderela de Campo Bom, Gustavo Vitorino não existiria, porque foi ele que me levou para Campo Bom para trabalhar junto com você trabalhou na rádio Cinderela? Mas e quem tem que ver isso? Quer dizer que tem talento. Não, eu estou dizendo que... Tem talento daquele lado ou desse lado? Não, Chico, eu estou dizendo que você precisa receber a oportunidade de alguém. Ah, tá, tu acredita nisso, tá? Eu acredito. Se não fosse a família Gadré, não estava Tá, mas existiria a Xuxa, tu acredita? Nós estamos falando da Xuxa e Cláudia Raia. Outra, Adriane Galisteu. Pô, a Adriane Galisteu, se não fosse a Adriane Ayrton Senna, Galisteu ela estava também. até hoje fazendo eventos Eu vou mais além. É, mas real Chicão, mesmo. eu vou mais além. Não é se não houvesse Ayrton Senna. Se o Ayrton Senna não tivesse morrido enquanto namorava ela. Porque se o Ayrton Senna tivesse terminado com Ela ela... já tinha passado, tinha pedido Mas ela era. Mas é que ela é a viúva do Ela Senna. era a viúva, a bola da E vela. a outra que teve... Bom, aquela já era exemplo aqui, ó. famosa, que teve o filho com o... Como é que é o nome do roqueiro lá, pelo amor de Com o Deus? Jagger, com o Mick Jagger. A Luciana Luciana Gimenez. Gimenez. Luciano A Gimenez. Miriam Rios, enquanto esteve casada com o Roberto Carlos, aparecia em todas as novelas depois da Globo. desapareceu. Não, mas, gente, Separou do deixa eu Roberto. só Alcione Mazeu Deixa eu também. só fazer algumas observações. A Luciana Gimenez era modelo internacional. Ela Era. morou na Itália, Tipo morou na Gisele, Europa. Gisele, assim. Ela era modelo internacional. Não, eu sou Pela fã da Luciana altura Gimenez. dela, pela postura, você vê que ela verdade. tem um Pra mim, é a melhor apresentadora de TV do namorasse Brasil. tu, ela teria todo esse programa que tem na Rede TV? Não, mas é Mas que a seria gente muito estava mais falando feliz. sobre outra coisa. Né? Por felicidade. Eu sou mais o Vitorino que o Mick Jagger. A gente toda a tava... vida, toda a vida. Não, e o atual patrão da Rede TV? Outra, a Bruna Marquezine. Aí tu é mais o cara. A Bruna Marquezine, Se não fosse o ela Neymar, ela não existia. Ganhou. Ela é uma visibilidade. pessoa antes Mas a e Bruna outra Marquezine depois. era estrela de novela das 8. Mas Não, excelente. mas a atriz. Bruna Mas a Marquezine alavancada- ganhou a visibilidade, a É, capa foi de por causa do Neymar, revista, tem ou não razão. sei o que, por causa do Neymar. Óbvio. Mas ela Aumentou Olha a aqui, ocasião. ó, o Rui Silveira Deixa diz a o Cris seguinte, falar, muito criatura. antes Razão do pra ela. Júlio Fala Rigoto, junto. muito antes do Júlio Rigoto, quem desbravou a noite da Avenida Central de Atlântida foi a Estéreo Moto, Miguel danceteria que marcou época em isso Atlântida, na Avenida Central, nos anos 70, com o discotecário. Como era o nome, chamavam de DJs na época, o Isso. Magro Miguel. Magro Esse Miguel, sim verdade. foi quem desbravou a noite Não, de Atlântida. eu Um abraço convivi a com todos o do Magro programa. Miguel, eu Rui. convivi com os Moto era dois. legal. A Esteromoto era pequenininha, ela não tinha aquela pujança turística É. de 4, 5, 6, 7 mil pessoas, Chicão tem que era a razão. Ibiza. A Ibiza inaugurou as grandes danças no Rio Grande do Sul, uma cópia da Green Valley, da Ibiza de Camboriú, que vieram pra cá. Não, e outra, a Ibiza fez com que as pessoas Pelo das menos 200 outras pessoas, praias fossem fazer a Exatamente. noite em Atlântida. Chamou Esteromoto em era Petra, 200 Mandaí, pessoas, do todos, tamanho desse né? estúdio aqui. Me lembro? Carla, manda era um um abração menino de pra 10 nós anos. aqui de Osório, da bancada toda. Não adianta só o meu abraço, já vai o meu abraço, meu beijo pro Manuel, mas ele quer da bancada toda. Beijo. Beijo, Manuel. Beijo. Eu quero O lembrar... Flamengo tá ganhando do Grêmio 1-0. Eu quero falar de alguém, já que não falando em Atlântida, eu quero lembrar também um Copa da grande Liga. amigo do Chicão também, grande amigo do Chicão, um cara que não é necessariamente da noite, mas ele é um dos responsáveis por Atlântida ter organização e um mercado imobiliário pujante, o dono da ACC. Viu, Tia Triste? Morei com ele. Uma grande grande morou amigo com meu. ele, Fui é. sócio dele, do Pérez, num hotel Vips Paradise. Inclusive, o comercial do Vips Paradise eu fazia na televisão. O comercial era assim, sunguinha, ó. de sunguinha. Olha, não é só um comercial. Eu vi uma voz de mulher, o nome Fernando. Não, Fernando não. Fernando. Ah, Fernando, meu amor. Vips Paradise. Eu entrava com a voz, motel para namorados irresistíveis. Olha! Para o sucesso! E aí, o que aconteceu com o Vips Paradise? O eixo do motel saiu da Zona Sul. Hoje, os motéis não existem, é tudo no centro e, nas imediações do Guatemi. Por quê? Porque hoje o empresário vai para o motel, ele se serve dos sites de programa e pede delivery. Uma gata e vem e só paga o Uber. Antes não, ele tinha tem acesso toda a e logística. cruzar toda a cidade para a mulher não ver e ia para a Zona Sul. Tá, e fora isso, Tecnologia, mas os não casais mais. também podem usar um motel e tal, Usa né? motel, só que Deve, agora né? é tão comum ir a motel que não precisa mais se esconder dentro dos carros. Antes as pessoas se escondiam. Exatamente, um vergonha, Deus, um preconceito. Não, é que a mulher nem sabe, já sabe que está sendo traída e tudo bem. posso falar uma ela tá coisa pra pelo vocês? bife. Não, o homem isso também não é tá pelo verdade. bife. É, Nem isso vem não com é essa verdade. história, só Monte de mulher homem pelo bife. Que isso, Eu acho que cheio teu de marido, homem às vezes, pelo ele bife. fica todo dia trabalhando. Não, Mas nós é temos- claro, Chico, eu tô querendo acredita, Rafael, que tá levantar tudo essa lebre agora no final do programa. Não, rolou uma fuga, né? Discórdia.
sementinha da discórdia na O relação da Chicão, Carla. quando é que ele vai fazer exame oftalmológico no olho lá? Vocês acreditam em cada coisa. Ô, Chicão, tu tá precisando fazer uma revisão nos olhos. Vou te indicar um oftalmologista. Tem um tá muito bem. legal que vai gostar de receber. Vai adorar. Livro especial pra ele. Dilatar Gente, vamos ficando por aqui, ó. Tchau, obrigado pela companhia. Pediu a zona aconteceu. Até mais, até amanhã.